Hoje eu vou falar com vocês sobre sistemas que utilizam multiprocessadores. Um sistema com multiprocessadores é aquele onde o processador possui mais de uma UCP, podendo ter várias. Um sistema com multiprocessadores ele pode executar uma tarefa independente ou tarefas em paralelo. Com isso ele quebra aquela ideia de computação sequencial. Faço uma coisa para fazer outra. Ele implanta justamente o paralelismo. O que é o paralelismo? Eu tenho algumas ou vários UCPs e cada processo do meu computador, do meu sistema, é executado por uma UCP em paralelo, ao mesmo tempo. Vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, imagine que eu tenho uma equação complexa que leva muito tempo de computação e eu preciso executar ela, calcular ela, chegar a um resultado. Aqui, como exemplo, eu peguei a equação quadrática, a equação de Bhaskara ou delta. Estou considerando só a raiz positiva para facilitar aqui a ilustração. Qual é a ideia? É você pegar ela, quebrar ela ou decompor ela em partes. Essas partes são partes que a gente pode falar que são independentes, que uma não depende da outra. Por exemplo, eu chamei de temp1 a raiz quadrada de b quadrado menos 4ac, temp2 2 vezes a, temp3 menos b mais o resultado de temp1 dividido por temp2. Você percebe que aqui temp2 não interfere em temp1, então eu consigo gerar um paralelismo. Então a ideia é o seguinte: para cada uma dessas subequações ou subprocessos, eu atribuí ele a uma UCP do meu processador, Assim eu consigo paralelismo. Eu posso calcular temp1 em um processador, temp2 em outro processador, e aí unir os resultados dos dois num outro processador ou num desses processadores já que foram usados. Com isso eu consigo executar duas tarefas ao mesmo tempo. Com isso eu tenho o resultado em menos tempo de processamento. Uma ilustração. Então você percebe que temp1 foi processado pela UCP 1, temp2 foi processado pela UCP 2, conforme o slide anterior que eu peguei os resultados, eu calculo o resultado final aqui em temp3, que está utilizando a UCP 3. Alguns exemplos: fazenda de servidores nos data centers, é um exemplo de multiprocessamento, multiprocessadores. Você tem vários servidores conectados entre si com muitos UCPs para processar um grande volume de informação. Outra coisa, renderização de filmes em 3D. Necessita, se você for usar Blender, se você for usar Maya, 3D Max para filmes ou animações em 3D, você precisa trabalhar com várias UCPs, porque, por exemplo, as texturas são calculadas via equações matemáticas. Essa imagem eu peguei do filme Final Fantasy. Por exemplo, fio de cabelo, para você ter um cabelo realístico, fio a fio, cada fio desse é obtido por uma equação, Então há um desgaste matemático muito grande do processamento. Então,
uma outra aplicação de multiprocessadores é a renderização 3D, não só de filmes, qualquer coisa, pode ser uma planta, pode ser um desenho, né? E aí a gente tem, nesse caso, o que eles chamam de Render Farm Server, fazenda de servidores para renderização. Então, o que acontece? Você cria no seu software a sua imagem 3D, o seu filme, sua animação, seu modelo, e você envia via web esse arquivo para uma empresa e você renderiza lá nessa empresa. Você aluga isso por X dólares, né? Você aluga a quantidade de processadores que você quer, a quantidade de UCPs que você quer para o processador, e eles entregam um arquivo com aquilo renderizado, né? É muito mais barato que você ter realmente essa estação de trabalho, esse computador para fazer esse tipo de trabalho, né? Claro, isso é algumas aplicações. Existem outras aplicações, bancos de dados. Hoje a gente tem a questão da ciência de dados, né, da análise de dados, da cloud computer, etc., que usam essas tecnologias. Bom, quais são as vantagens? A primeira vantagem é o desempenho, como eu expliquei, ilustrei no exemplo. Aonde vem o desempenho? A exclusão simultânea de tarefas independentes, a execução de uma mesma tarefa por vários processadores, né? Então, você tem a execução simultânea de tarefas independentes e você pode ter a execução da mesma tarefa por vários processadores, como eu ilustrei anteriormente. Escalabilidade. Toda vez que a gente vai falar em escalabilidade, você vai ouvir escalabilidade tanto em sistemas multiprocessados como sistemas distribuídos, está na capacidade de eu adicionar novos elementos ao meu sistema. No caso, o que? Novos processadores. Então você tem uma grande facilidade de colocar mais processadores no seu sistema. Relação custo-desempenho. Você pode utilizar CPUs adicionais, né? Então você tem uma relação custo-desempenho. Quanto mais CPUs você colocar, você vai ter uma produtividade maior. Tolerância a falhas e disponibilidade, né? Capacidade de manter o sistema em operação em caso de falhas de algum componente, né? Por exemplo, como você tem um processador que tem várias UCPs, né? E você, por exemplo, está processando algo nessa UCP aqui, e essa UCP, por algum problema, alguma falha de hardware, dá um erro, dá um problema, dá alguma coisa, você pode, o sistema pode escalar uma outra UCP que esteja ociosa, não esteja sendo usada, para servir de backup para essa UCP aqui. E como você está na mesma área, né, de endereçamento, uma UCP pode comunicar com a outra para troca de informações, como no exemplo lá do cálculo do delta. Então, você tem uma grande tolerância a falhas, né? Balanceamento de carga. A distribuição do processamento entre os diversos componentes da configuração, né? Então, o balanceamento de carga é justamente, você tem lá o seu processador, você tem as suas UCPs, né?
você distribuir de forma eficiente o que? O processamento entre as suas UCPs. Um exemplo disso de aplicação também são sistemas que preveem ou tentam prever o tempo, né? Então eles usam, como usam cálculos muito complexos, eles usam esse tipo de processamento e de processador, é claro. Agora vamos às desvantagens, né? Problema de comunicação e sincronização, né? Então, vamos pegar como exemplo aquela equação do delta. Eu tinha temp1, tinha temp2 e tinha temp3, que me traria o resultado, né? Porém, temp3 é dependente de temp1 e dependente de temp2. Por exemplo, se acontecer algum problema, então lembra que eu tinha colocado que aqui eu estava na UCP1, aqui estava na UCP2. Se acontecer alguma coisa aqui ou aqui, né, então eu não consigo executar o temp3, que está em outro processador, porque eu dependo dessa informação para processar o resultado. Então, problema de sincronia, a informação não foi sincronizada, né? Esses dois, esse temp3 depende dos dois. Vamos supor, o resultado desse não chegam aqui, eu não consigo executar o processo. Organizar de forma eficiente os processadores, né? Uma programação paralela é sumamente difícil devido a isso, né? Então, organizar de forma eficiente os processadores. O que quer dizer isso? Você tem lá o seu processador, né, com várias UCPs. Uma outra ideia é você ter mais de um processador com várias UCPs, né? E aí você balancear quanto de processo cada processador desse vai estar utilizando, né? Ou melhor, vai estar processando. Um exemplo, uma ilustração para isso: imagina que você tem a UCP do seu computador e você tem a GPU, né? E você está utilizando um software gráfico, um jogo, alguma coisa assim. Em vez de você configurar para o processamento dele vir da GPU, ele está sendo processado pela UCP. Então, com isso, a UCP vai estar o que? Sobrecarregada. Então, no seu programa deve ter um projeto de como organizar os processadores de maneira eficiente, para que um não fique sobrecarregado enquanto o outro esteja ocioso. Tolerância contra falhas é dependente do SO, né? Então, existem SOs próprios para isso, e quando a gente fala tolerância à falha, isto está ligado ao SO, né? Então, o SO tem que ter rotinas, tem que ter implementações para resolver as falhas de envio e sincronia de dados e de processos às várias UCPs do sistema. Bom, a taxonomia dos sistemas multiprocessados, ou seja, os tipos de sistemas multiprocessados. Existem 4 tipos,
dentro desses 4 tipos existem várias implementações. São eles: o SISD, Single Instruction Single Data, instrução simples e dados simples. O SIND, que é Single Instruction Multiple Data, instrução simples e dados múltiplos. O MISD, Multiple Instruction Single Data, ou seja, instruções múltiplas e dados simples. E o MIND, Multiple Instruction Multiple Data, instruções múltiplas e dados múltiplos. Vamos ver agora cada um deles. O SISD, Single Instruction Single Data, ou seja, instruções simples, dados simples. Uma única sequência de instrução é uma sequência de dados, usado na maioria dos computadores. O SIND, Single Instruction Multiple Data, instrução simples, dados múltiplos. Única sequência de instruções e múltiplas sequências de dados. Vantajoso para aplicação com elevado grau de paralelismo de dados. Tá? Por quê? Porque você tem uma instrução simples e nessa instrução simples você pode estar trabalhando com múltiplas sequências de dados. Vários tipos de dados diferentes. Normalmente, quando você pensa em paralelismo, essa é uma das opções. MISD, Multiple Instruction Data, ou seja, instruções múltiplas, dados simples, múltiplas sequências de instruções em uma única sequência de dados. Apesar de ter pesquisas em cima disso, temos isso aqui, ó. Não existe computador com este modelo, né? Então é como se você tivesse várias instruções para trabalhar em cima de um único dado. E o MIND, Multiple Instruction Multiple Data, são sistemas com múltiplos processadores. Quando eu tenho vários processadores, tá? Então, o MIND é utilizado extensivamente hoje, quando se fala em sistemas com múltiplos processadores, né? Você pode, a gente tem as estações da Sun, que agora é Oracle. Você tem Silicon Graphics, que também utiliza esse padrão. Temos aí as clusters, que nós vamos ver mais à frente. Temos os sistemas, os processadores multicore com vários núcleos, ou seja, várias UCPs. Então, quando a gente servidores de internet, data centers, então a gente trabalha com esse tipo de arquitetura, que é o MIND.